Então vamos lá então. Os filhos de Eli, né? Versículo 12 diz que os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Bom, hoje nós vamos falar sobre dois jovens. O nome deles é Hofni e Finéias. Vamos falar juntos? Hofni e Finéias. Olha, a Bíblia diz que esses meninos, esses jovens, eram filhos de Belial. Belial é uma palavra também traduzida por Satanás, diabo. Então aqueles meninos eram o diabo em pessoa. Aqueles meninos eram inspirados, eram encapetados. Aqueles meninos faziam práticas iníquas, terríveis, dentro da casa de Deus. Olha o que diz o versículo 12 ainda. Veja na sua Bíblia, o final do versículo 12. Eles não se importavam com o Senhor. Uma outra tradução diz que eles não levavam Deus em consideração. Irmãos, olha, você virar as costas para Deus, você não se importar com Deus. Os filhos de Eli estavam andando num caminho muito perigoso, quando você não observa a palavra de Deus e os ensinos de Deus para a sua vida. Tá, pastor, mas o que eles faziam? Vamos ver então o verso 13 até o 16 de 1 Samuel 2, diz assim: pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, na panela, no tacho ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali, a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão toma-la-ei à força. Vamos entender então, irmãos, o que está acontecendo aqui. O Antigo Testamento, irmãos, existia uma coisa chamada holocausto. É quando as pessoas iam até o templo e levavam um sacrifício. Quem tinha dinheiro levava um cordeiro, quem não tinha dinheiro levava uma pombinha. Esse sacrifício era anual, era obrigatório, né? Hoje nós não fazemos mais nenhum sacrifício, porque Jesus Cristo é o supremo sacrifício. João Batista disse: ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nós não temos mais esse costume, essa prática ficou no Antigo Testamento. Então, lá na época dos filhos de Eli, as pessoas levavam esse sacrifício, e esses meninos que eram endiabrados, que eram filhos de Belial, eles pegavam um garfo de 3 dentes, e eles então colocavam lá na panela, na marmita, no tacho. Eles comiam o que eles quisessem, queriam, na hora que eles queriam. E isso, irmãos, era uma afronta, porque o sacerdote, ele não deveria ser um glutão, uma pessoa que comia exageradamente. O sacerdote deveria aguardar o resto daquela oferta, se sobrasse uma oferta, depois que a oferta fosse queimada, a gordura fosse escorrida, depois que o peito fosse tirado, se sobrasse uma parte da comida, o sacerdote até poderia comer, mas isso era o final do sacrifício. O problema ali é que esses meninos, esses jovens, eles não esperavam. Quando já entregavam o sacrifício, eles já comiam o sacrifício. Eles não comiam o resto, eles comiam o primeiro, o principal, aquilo que era para Deus. Interessante que diz o verso 16, que eles pediam para as pessoas, né? Olha o que diz o verso 16: se o ofertante lhe respondia, né, queime primeiro a gordura, depois você vai comer o que você quer. Então ele dizia: não, me dá agora, senão vou tomar à força. Ou seja, o que está dizendo é que eles obrigavam as pessoas. Imagine você leva lá o seu cordeiro, você leva a sua pomba, e aí você vê lá
o sacerdote, os dois filhos do sacerdote Eli, o Hofni e o Finéias, e eles nem esperavam, a pessoa nem virou a costa para o sacrifício, ele já colocava o garfo no sacrifício, já mandava na boca. O Deus deles era o próprio ventre, era um apetite carnal, e não Deus. Eles não reverenciavam a grandiosidade que era o tabernáculo, o respeito que tinha naquele lugar, o respeito que tinha a tenda, a arca, o altar do holocausto. Irmãos, eram símbolos muito fortes para aquela época. Então eles não respeitavam nada disso. E o verso 17 diz que era muito grande o pecado desses moços. Olha o que diz na sua Bíblia: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Era muito grande, né? Aí a imagem que eu peguei, a imagem possivelmente de um filme, né? De um filme infantil, onde eles estão rindo, né? Rindo das pessoas, rindo do sacrifício dos crentes, né? Daqueles que iam com fé levar a sua fidelidade, a sua entrega, e eles eram infiéis, eram desrespeitosos, eles corrompiam algo tão puro, tão agradável diante de Deus. Então eles faziam, era muito grande esse pecado diante de Deus, diz a Bíblia. O que mais que eles faziam? O verso 22, dá um pulo agora aí para o verso 22 da sua Bíblia. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Irmãos, olha o que está dizendo a Bíblia: eles deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, ou seja, eles faziam um bordel do tabernáculo. Além deles pegarem o garfo de 3 dentes e colocarem na panela, no holocausto, no sacrifício, eles também se deitavam com mulheres. Era fornicação, era práticas imorais, ardiam em prazer desvergonhadamente, envergonhavam a casa de Deus. Eles, o pai, diz a Bíblia que o pai era muito velho, né? O verso 22, Eli era muito velho, e ele ouvia o que seus filhos faziam, né? Sabe o que é ouvia? Chegava alguém para ele e dizia assim: oh, você não está vendo? Você não está vendo o que Hofni e Finéias está fazendo? Ô pai, ô mãe, você não está observando? Ele ouvia os maus comentários, ele ouvia a falação, a reclamação das pessoas. Era velho, talvez ele teria, vai aparecer aqui a idade dele, mais de 90 anos. E o que ele fala para os filhos dele? Está no verso 23 e 24. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Interessante. O que diz a Bíblia é que eu ouço falar constantemente, importante essa palavra, constantemente, eu ouço falar da vossa má fama, do vosso mau procedimento. Agora, me parece, irmãos, que Eli é muito amoroso, excessivamente amoroso. Ele fala assim: não, filhos meus, né? Não, meus meninos, não, meus amores, vocês estão fazendo, não soa bem, sabe, aquela falta de disciplina, aquele amor exagerado, sabe, aquela falta de chamar atenção. Parece que Eli tratava mais como um avô, não como um pai, né? Não, filhos meus, né? Faltava um pouco de energia aqui. Então, irmãos, olha, eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre a autoridade de um pai, a autoridade de uma mãe. Na Bíblia nós temos além dos filhos de Eli,
nós temos um outro exemplo muito ruim, que é sobre a história de Davi. Davi, ele foi um ótimo rei, mas Davi foi um péssimo pai. Diz a Bíblia que Davi tinha várias mulheres, e devido a ele ter várias mulheres, era de muitos filhos de várias relações, vários casamentos, várias mulheres. E assim aqueles filhos foram crescendo ali dentro, deixados à sorte, os filhos de Davi. Era briga, violência sexual, no caso de Tamar, era a usurpação do trono de Absalão. E tem um texto na Bíblia que fala do filho Adonias. Eu quero ler com vocês lá, vamos ler juntos? Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Eu quero destacar a última frase, o último versículo. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Irmãos, um filho que nunca foi contrariado é um filho mimado, é um filho sem graça, chato, é um filho que traz tristeza ao coração dos pais, traz decepção. É claro que um pai deve dizer para o filho que o caminho dele está errado. É claro que é dever do pai chamar a atenção do filho, disciplinar, corrigir. A Bíblia diz: ensina a criança. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui o livro de Provérbios. Vamos ler o que fala Provérbios 29 sobre educação de filhos. Vamos lá? A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Agora o 17 eu acho mais interessante. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Corrige o teu filho e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Irmãos, o que nós vemos na família de Eli é um pai perdido. Na família de Davi é um pai perdido. Os filhos pintando e bordando, os filhos fazendo algo ilícito, errado, e o pai não corrige. É claro, irmãos, que uma frase interessante, Agostinho disse que um pai deve educar um filho 20 anos antes dele nascer. Ou seja, primeiro tem que se educar, para depois educar o filho, não é? Primeiro tem que servir de exemplo. Não adianta você falar para o seu filho fazer algo que você mesmo não faz. É claro que ele não vai seguir, porque os filhos não seguem palavras, os filhos seguem ações. Mas é certo que os pais não devem abrir a mão dos valores da palavra de Deus. Os pais devem dar um grito de liberdade, muitas vezes. Está errado o que está acontecendo nessa casa, a coisa está fora do trilho, alguma coisa aqui nós nos perdemos na caminhada. É claro que uma mãe e um pai têm que chamar a atenção dos seus filhos no momento delicado, no momento importante, no momento que os filhos estão perdidos da palavra de Deus. Então, a vida de Eli, Hofni e Finéias nos faz refletir sobre a nossa educação também dos nossos filhos. Vamos seguir o verso 25 da sua Bíblia. Olha o que mais o Eli diz. 1 Samuel capítulo 2, 25. Eli diz assim: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria, o quê? Você imaginou Deus querer matar uma pessoa? Deve ser muito ruim essa pessoa. Deus querer matar uma pessoa, a pessoa é ruim demais, irmãos. Deus é tão misericordioso, mas eles eram complicados, esses meninos. Olha,
Sabe o que ele fala? Uma coisa importante aqui. Ele fala assim: ó, meus filhos, se vocês pecarem contra o próximo, vai ter um juiz, vai ter uma pessoa que vai poder orientar vocês, né? Deus vai poder dar sabedoria para aquele juiz, e aquele juiz vai julgar a causa. Mas ele fala uma coisa interessante: pecando o homem contra Deus, é o que diz aqui, porém contra o Senhor, quem intercederá por ele? Irmãos, os filhos de Eli estavam num campo muito perigoso, estavam pecando contra Deus, e não ia ter nenhum juiz, não ia ter ninguém para decidir a questão, para julgar a causa, porque era contra o próprio Deus. Eles estavam brincando com as coisas espirituais, eles faziam aquelas coisas lá e ficavam rindo. Ah, o meu pai não sabe de nada, meu pai é um velho gagá, ninguém sabe de nada, a gente deita com as mulheres, a gente come a comida que a gente quer do sacrifício, e ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Mas Deus queria os matar, não tinha como dar meia volta. A ira de Deus tinha se esgotado, estava no limite, o tempo estava próximo do julgamento divino. Enquanto isso, irmãos, vai aparecer um retrato de Samuel, não é que é o nosso tema desse mês, a vida de Samuel, e na semana que vem nós vamos falar bastante sobre Samuel, lá na casa de Eli. Olha 1 Samuel 2:26, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Ou seja, há um contraste violento entre os filhos de Eli e o filho de Ana, entre Hófni e Finéias e Samuel. Samuel crescia diante de Deus. Interessante que lembra daquelas palavras usadas para Jesus em Lucas 2:52, que fala: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Samuel crescia em inteligência, crescia em oração, crescia em piedade, crescia em obediência, enquanto os filhos de Eli iam cada vez a pior, iam se enrolando nos seus pecados, iam trazendo desgosto para os seus pais, desgosto para a sua nação. E essas palavras então mostram que não em tudo está perdido. Existe um menino, existe um garoto, existe um jovem chamado Samuel, que vai reerguer aquele sacerdócio, aquela área tão desgastada, religiosa de Israel. Aí vai vir eu quero que você agora veja o verso 27. Vai chegar um profeta desconhecido, vai chegar e vai dar uma mensagem para aqueles meninos, para o pai dos meninos, Eli. Veja a Bíblia. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Vamos ver o que está dizendo aqui. Veio um homem de Deus, não sabemos quem que era, talvez tinha uma pessoa lá longe dormindo, e Deus fala com ele: vai lá em Eli, fala para Eli que o que está acontecendo eu estou vendo, fala para Eli que eu vou me manifestar, assim como eu me manifestei no passado. Irmãos, quem tem privilégios também tem responsabilidades. Aqueles meninos tinham muitos privilégios, eles eram sacerdotes, eles eram líderes do povo, tinham grandes privilégios, mas eles tinham grandes responsabilidades, e a casa de Deus não podia permanecer bagunçada. E esse profeta vem para dar essa notícia, e o profeta continua dizendo que aqueles homens, aquele pai, aqueles filhos foram escolhidos por Deus. Olha na sua Bíblia: eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Eu dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Irmãos, olha aqui, aqueles homens usavam uma roupa bem bonita,
Uma roupa que foi o próprio Deus que descreveu como deveria ser construída, uma estola sacerdotal. Aqueles homens andavam com algo distintivo. Eles foram escolhidos por Deus para uma grande responsabilidade, para uma santa missão, que era representar o povo de Deus, levar os pecados representados pelos sacrifícios ao altar de Deus. Mas esses homens não levaram a sério, violaram. E olha o que diz o verso 29. Por que honras mais os teus filhos que a mim? Olha o que diz a Bíblia. O profeta fala para Eli: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Irmãos, é muito forte essa palavra aqui. Por que você honra os teus filhos mais do que a mim? Por que você não os disciplina? Por que você os não orienta? Por que você não os tira desse caminho de abusar, de menosprezar, de pisar no meu altar? Porque Eli, é corresponsável, Eli. Você é corresponsável, porque você, Eli, é o pai. Você é o sacerdote principal. Você educou essas crianças e eles estão aí hoje fazendo errado. Você é corresponsável, Eli. Irmãos, eu acho que não foi fácil Eli ouvir essas coisas de Deus. E as causas, as causas têm consequências, As escolhas têm consequências. Olha o verso 30 até o 34. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, será eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, olha que lindo, irmãos, porque os que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. Verso 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus há um tempo com o bem que fará Israel. E jamais haverá velho em tua casa. Olha o verso 33. O homem, porém, da tua linhagem, a que eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão, olha aí, morrerão na flor da idade. Agora o verso 34. Ser-te-á por sinal que sobrevirá a teus dois filhos, a Hófine e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Irmãos, as escolhas têm consequências. Gálatas diz assim: de Deus não se zomba, o que o homem planta ele colhe. As consequências estão aqui. Diz a Bíblia que calamidades vão atingir a família de Eli. Diz que não vai ter nenhum membro mais no sacerdócio, eles vão ser tirados. Diz que eles vão morrer jovens, nenhuma pessoa vai viver muitos anos, vão morrer na flor da idade. E a última consequência, Hófine e Finéias vão morrer por esses dias. Vamos ver então a morte desses meninos. Eu convido você agora a ir para o capítulo 4. E nós já estamos indo para o final. 1 Samuel, capítulo 4, o verso 10. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Olha o verso 11 agora, só a primeira parte. Foi tomada a arca de Deus. Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre a arca de Deus. Talvez você não saiba o que é isso. A arca de Deus simbolizava, para aquela época, a própria presença de Deus. Irmãos, isso é o Antigo Testamento, tá? Hoje não mais. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Então não precisamos deixar uma arca aqui no altar,
não precisamos se prostrar diante de uma arca. Isso era uma cultura, isso era um mandamento do Antigo Testamento. A arca, para eles, era tudo, era o objeto mais sagrado. A arca, ela era revestida de ouro, e tinha 2 querubins, 2 seres angelicais, também feitos de ouro, e com as asas cobriam o propiciatório. A arca que vocês estão vendo ali era uma peça que ficava dentro do tabernáculo, dentro do Santo dos Santos, e dentro daquela arca tinha os 10 mandamentos, aquelas cópias de Moisés. Dentro daquela arca tinha o maná, aquele símbolo daquele alimento que foi colocado lá no deserto para o povo de Israel se alimentar. E lá também tinha a vara de Arão, símbolos da fé judaica. Então aquela arca era um símbolo da própria presença de Deus. Então quando eles perderam, irmãos, quando a arca foi tomada, quando a arca foi roubada, foi um desastre. Foi um desastre. Imaginem, por exemplo, hoje, vamos tentar comparar aqui, você chegar aqui na igreja e esse templo está derrubado. Houve um terremoto, houve alguma coisa, um furacão, e caiu tudo, não sobrou nada. É uma tristeza para nós. Por quê? Porque a gente ama esse lugar, essa nossa igreja. Aqui nós educamos nossos filhos nas escolas dominicais, nos cultos. Aqui nós fazemos as nossas orações. Imagine isso aqui destruído. Então para eles era algo muito importante, dava tristeza, choro, quando aquela arca então foi roubada, porque ela era a própria presença de Deus. Irmãos, devemos também lembrar que não existia rei, era uma teocracia. Deus era o próprio rei. Deus era o que ensinava as pessoas através dos sacerdotes. Então, quando a arca foi roubada, toda aquela fé, toda aquela nação, todo mundo ficou perdido, ficou triste, ficou sem saber o que seria daqui em diante. Era algo que estremeceu a nação de Israel. E agora no verso 11 vai aparecer a morte dos filhos de Eli, o Hofni e Finéias. Veja o verso 11. Foi tomada a arca de Deus, e foram mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Irmãos, aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Deus é bondoso, verdade. Deus é misericordioso, é verdade. Mas Deus é justo. Deus não aceita brincar com as coisas sagradas. Aquele dia tombou, morreu, os 2 juntos, assim como disse o profeta. Naquele dia a arca foi roubada, e os filhos de Hofni, e os filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. E a notícia vai chegar agora lá em Eli, o pai dele, porque eles estão numa guerra com a arca. Veja o verso 12 a 17 do capítulo 4 de 1 Samuel. Então correu um homem de Benjamim. Lembra que na época não tinha WhatsApp, não tinha correios, nem e-mail. Então correu um homem de Benjamim, saído da fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. O verso 14. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e vindo deu as notícias a Eli. Era Eli da idade, olha a idade dele aí, 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Então, irmãos, vamos imaginar a cena. Está acontecendo a guerra lá, a arca foi roubada, Hofni e Finéias foi morto. Uma pessoa sai correndo para avisar.
não sei quantos quilômetros, não fiz essa pesquisa, saiu correndo, talvez algum tempo de caminhada, fala ali um bom tempo de caminhada. Ele chegou lá, e ele já começou a gritar na cidade: perdemos a arca, os filhos de Eli foram mortos. Veja que a Bíblia diz que as pessoas já começam a gritar, as pessoas começam a entrar em desespero, as mulheres gritavam histericamente, os homens rasgavam as suas vestes. Irmãos, a notícia era trágica, a arca foi roubada. Eli era velho, Eli era idoso, era cego, 98 anos, ele estava aguardando uma notícia. Talvez a notícia que ele queria era o seguinte: vencemos mais uma batalha, a arca está conosco, Hofni e Finéias estão bem, estão vivos. Mas não foi essa notícia que ele ouviu. Irmãos, então ele cai da cadeira e ele morre. O verso 18: ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel há 40 anos. Olha, está lá o Eli. Quando ele ouve a notícia, ele se assusta, ele cai da cadeira para trás, de tão violento susto, de tão violenta notícia, ele perde o equilíbrio, e junto com a cadeira ele perde a vida, ele quebra o seu pescoço. A Bíblia diz que ele era pesado, deveria ser um homem obeso. Esse homem morreu, uma fatalidade, um dia tão difícil para ele ouvir aquela notícia da arca e dos filhos. Mas irmãos, a tragédia é tão grande que não morre só Eli, morre também a mulher de Finéias, a nora de Eli. Olha o que diz o verso 19 e 20: estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Vocês sabem que uma mulher gestante não pode passar por emoções muito fortes. Não é que, por exemplo, se acontecer alguma coisa na família, um acidente, um falecimento, se a mulher está grávida, vamos tentar contar para os idosos, para as mulheres grávidas, para as crianças, de uma maneira muito cuidadosa. E não é fácil uma notícia de morte, uma notícia de um acidente. E ela, quando ela está grávida, ela era mulher de Finéias, diz a Bíblia. Ela está grávida, ela ouve a notícia que a arca foi roubada, que o sogro dela morreu, e que o marido dela e o irmão do marido dela morreram, o cunhado, Hofni e Finéias, todos morreram. Essa mulher, ela corre o risco de um aborto, e rapidamente fazem um parto. Talvez ela perdeu muito sangue, e ela então morreu nesse parto. E diz a Bíblia que falaram para ela: anime-se, você tem um filho. E ela disse que não fez muito caso. Acho que tanta tristeza, de tanta vergonha, de uma notícia tão trágica. E interessante o nome da criança, o nome que deram para a criança, o verso 21 e 22: mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, foi tomada a arca de Deus. Irmãos, ela no impulso, no último respirar de vida, ela está no parto, está morrendo no parto, mas ela diz assim: e acabou, foi-se a glória de Deus. É o nome da criança. O menino, ela deu o nome desse menino, que significa foi a glória de Deus. Uma criança, irmãos, que nasceu em meio de uma crise. Uma criança que poderia ter recebido tanto nome bonito, como Samuel,
como Rafael, como Daniel, como Esther, tantos nomes bíblicos no Antigo Testamento, Abraão, tantos nomes, mas deram o nome para essa criança de Icabô, que significa não há mais glória, dissipou-se a glória, foi banida a glória. Irmãos, e essa mulher falecida, essa mãe que morreu, ela era vítima dessa corrupção, porque o próprio marido dela traía ela com mulheres na porta da tenda do sacrifício. O próprio marido dela, Finéias, traía ela com mulheres em frente da tenda, em frente do tabernáculo, em frente do sacrifício. Ela era mais uma vítima de uma geração corrompida, de uma geração distante de Deus, de uma geração que colhia as consequências do seu pecado. Irmãos, e nós estamos em nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. E nesse ano, o nosso tema do nosso livro é Por um Brasil Transformado. Eu penso que essa mensagem tem tudo a ver com nossa nação. Eu penso que vivemos dias difíceis no Brasil. Na época de Samuel, o povo vivia um estado de degradação, começando pela sua própria liderança. Vivemos hoje no Brasil dias difíceis, dias que a nossa própria liderança, os nossos próprios políticos, nossos próprios representantes são alvos de investigação, são alvos de prisões, de denúncias, de filmagens. Vivemos dias difíceis. Comemoramos agora 7 de setembro, quinta-feira. Nós estamos fazendo a menção da nossa pátria nessa noite, porque nós amamos a nossa pátria e nós oramos pela nossa pátria. Irmãos, foi destacada a notícia que foi apreendido 51 milhões num imóvel em Salvador. 51 milhões, irmãos. Sabe quanto tempo demorou para contar aquele dinheiro? Foi demorado 14 horas com máquinas, não estou falando em contar em mãos, em máquinas, várias pessoas, 14 horas de contagem de dinheiro. Eram 42 milhões em reais e 2 milhões e 688 mil dólares, dinheiro vivo, a maior apreensão em dinheiro vivo no país. A nossa nação precisa de um milagre, precisamos de muita graça de Deus, assim como nos dias de Samuel, assim como nos dias de Eli, assim como nos dias de Hofni e Finéias. Irmãos, foi passado um vídeo no WhatsApp no desfile de 7 de setembro. Enquanto a Polícia Federal passava no desfile, as pessoas aplaudiam, as pessoas saudavam. Os nossos heróis hoje se chama Polícia Federal. É triste porque os nossos heróis deveriam ser o nosso presidente, os nossos governadores, os nossos senadores, prefeitos, vereadores. Esses deveriam ser os nossos heróis, porque a polícia faz o trabalho dela. Mas infelizmente nós vivemos dias difíceis, muito difíceis, e nós estamos orando pelo Brasil. 40 dias de jejum e oração.